qual é o futuro que você imagina do Corinthians agora? Porque essa semana surgiu as notas das compras que a gestão do Duílio teria feito e tudo mais, virou até meme, piada na internet. E eu até comentei na nossa live também, eu falei, cara, olha como tá o Corinthians hoje. Qual é o futuro? Se a gestão anterior é desse nível e a gestão que é atual tá nas páginas policiais e tudo mais, o torcedor fica ansioso. Eu vi aqui alguns comentários, a galera perguntando. Você consegue dar um panorama do que vem pela frente pro Corinthians, assim? Olha, eu acho que o Corinthians, no atual sistema do estatuto do clube, já que esse estatuto não vai mudar daqui para a semana que vem, o Corinthians tem que ser abraçado por alguém que não esteve em momento algum da vida na gestão Renovação e Transparência ou na gestão Augusto Melo. Tem que ser alguém que nunca tenha feito parte de nenhuma dessas duas gestões. Por quê? Porque o Corinthians precisa de um novo caminho. O Corinthians não pode ficar abraçado com favores que vão ter que ser pagos de gente que estiver encampada por essa gente. O futuro do Corinthians tem que ser de alguém que tenha o tamanho suficiente para acabar com privilégios, que o principal problema do Corinthians são os privilégios lá dentro, privilégios de torcida organizada. Então, o cara tem que acabar com os privilégios e tem que cortar gastos. O Corinthians não tem problema de arrecadação. O Corinthians é um dos clubes que mais arrecada no país, apesar de estar em péssima fase há muito tempo, há muitos anos. E o Corinthians segue arrecadando muito. O problema do Corinthians é despesa. O Corinthians, por N razões, gasta muito mais do que arrecada. E o novo presidente do Corinthians tem que se comprometer a cortar isso, a estancar isso. E tem que fazer um corte de gastos que vai doer na carne de todo mundo, mas tem que ser feito, senão o Corinthians não tem futuro. Então, o presidente novo ele tem que cortar os gastos e tem que cortar os privilégios. E eu não vou aqui falar em nome, porque o nome que eu falo vão dizer que eu estou querendo fazer campanha para o cara, então eu não vou falar em nome. Uhum. Mas eu acho que a pessoa ela não pode, em momento algum, ter feito parte, seja lá quem for o candidato, não pode ter feito parte nem da gestão que ficou 16 anos no poder, nem dessa gestão, que é uma gestão criminosa. E tem alguém nesse panorama? Olha, no Corinthians tem alguns. Outsider, assim? No Corinthians tem alguns lá. O problema é que é difícil você achar alguém que queira enfrentar essa bucha. O cara tem que ser corajoso para enfrentar essa bucha. E ao mesmo tempo se fala muito de a possibilidade de SAF. né? O Ronaldo fala que se o Corinthians se transformasse numa SAF, ele se interessaria no mesmo dia. A gente falou disso na última vez que você veio, salvo engano. Você vê o cenário mudando depois de tudo isso que aconteceu ou a mesma coisa, a mesma dificuldade do clube partir para esse caminho? Eu acho que o Corinthians, salvo esse caminho do atual estatuto, em que uma pessoa entre lá com a coragem de cortar gasto e de cortar privilégio que não seja de nenhum dos grupos, se não existir isso, aí tem que virar SAF. Porque se for para manter do jeito que está, nas mãos dos mesmos que estiveram lá há tantos anos, ou de uma alternativa que também não seja boa, eu acho que a melhor alternativa realmente seria uma SAF. Aí você tem que ver o modelo da SAF. Claro. Eu acho que o melhor modelo do Corinthians seria a abertura na Bolsa com a torcida podendo comprar as ações do clube e escolher no CEO, né? O que o CEO ele vai ter que trabalhar, se não der certo, você manda embora o CEO e vai tocando, que nem uma empresa grande e tradicional. E o investimento viria da onde? O investimento para a SAF do Corinthians viria do próprio torcedor. Você abre na Bolsa de Valores, o torcedor ele seria sócio do clube e ele estaria apostando como um investimento normal, entendeu? Um investimento. Então, pagaria as dívidas do Corinthians, o Corinthians teria um CEO desse grupo de acionistas, que seriam torcedores, mas não nessa tal de Safiel que estão falando aí, em tudo quanto é lugar, que querem dar um percentual fixo para a torcida organizada. Isso não existe. Isso não pode. Esse privilégio da torcida organizada é um grande problema no Corinthians. Por exemplo, o Corinthians, não só no Corinthians, nos outros clubes também, mas o Corinthians reserva a parte de trás do gol da Arena de Itaquera
que é o ingresso mais barato, que deveria ser destinado às pessoas de baixa renda, reserva totalmente 100% para a torcida organizada. Então, o camarada de baixa renda, que não é da torcida organizada, ele não consegue ir no jogo. Ele é obrigado a comprar os ingressos mais caros, disputar os ingressos mais caros com gente que tem dinheiro. Quer dizer, isso é uma aberração. O presidente do clube reservar os setores mais baratos para a torcida organizada, impedindo que outros torcedores possam ter acesso a esse setor, isso é um privilégio. É um privilégio dado à torcida organizada, que também tem o privilégio de ter um sistema só dela para compra de ingressos, e que vai ter sempre aquela cota, eles vão conseguir sempre comprar os ingressos, o que o torcedor comum não tem. O torcedor comum tem que entrar na briga com todo mundo. Quer dizer, é isso. O que rolou com as organizadas na gestão do Augusto aí? Rolou umas investigações, não foi? O que aconteceu foi o seguinte, o Corinthians, a organizada, quando eu falo organizada, é Gaviões da Fiel, porque o resto não tem nenhuma relevância. O Corinthians, ele historicamente, ele bancou as organizadas, como acontece em muito clube. Sim. Por exemplo, em 2009, eu postei hoje no meu blog, o Corinthians, se eu não me engano, o presidente era o Mário Gobi, destinou 100% da renda de um jogo do Corinthians, foi o que aconteceu no Brinco de Ouro, foi Corinthians e Flamengo, para a torcida organizada, a pretexto de incentivar o carnaval. A renda corrigida deu 2 milhões e 100 mil reais. Isso no passado. Fora outras coisinhas que todo mundo sabe que acontece. O que o Augusto fez foi muito mais profissional. Ele pegou a VaiDebet, falou assim, vocês vão patrocinar o Gaviões da Fiel, que é a VaiDebet desse esquema que todo mundo tá sabendo. A VaiDebet chegou nos Gaviões da Fiel, em um mês ela pagou o que o Gaviões receberam de 3 anos de um patrocinador de aposta que eles tinham lá. Então, eles deram em um mês 3 anos de contrato do outro patrocinador que os Gaviões tinham. Aí o que aconteceu? O VaiDebet foi para os Gaviões, quando estourou o escândalo do Caso VaiDebet, os Gaviões malandramente trocaram a marca, puseram Obabet, que era da mesma empresa. Então eles puseram o Obabet. Aí veio a Esportes da Sorte, que é da mesma controladora. A mesma controladora da VaiDebet é a mesma controladora da Esportes da Sorte, lá em Curaçao. E acabou patrocinando o Corinthians e os Gaviões da Fiel. E no caso dos Gaviões... É por isso que a torcida organizada foi menos combativa do que se esperava que fosse? Pior do que ser menos combativa é ser cogestora. Ela foi cogestora em determinado momento do Augusto Melo. Então ela participava de decisões, ela estava na reunião do presidente. Então ela foi cogestora do Corinthians em determinados casos. E isso daí foi muito ruim para o clube, porque você acaba tratando o Corinthians por interesses que não são os interesses mais profissionais. Dá para falar que ele comprou a Gaviões da Fiel. E comprou, não tem a menor dúvida, comprou os Gaviões da Fiel. Foi comprado. Assim como ele comprou os influencers. Existe um inquérito em trâmite na polícia, que ainda está em trâmite, no qual eu fui depor também, em que diversos influencers estão... Tem algum nome que você possa citar? Não? Posso citar todos. Os que estão no inquérito, né? Esse inquérito de milícia digital, em que essas pessoas são investigadas, eu não estou dizendo que são culpados, são investigadas por participação provável com a diretoria do Corinthians em acertos de comentários, esse tipo de coisa, e alguns até para poder ficar azucrinando o jornalista que eventualmente possa descobrir alguma coisa contra a gestão. Olha, nesse inquérito está sendo investigado o Macedo, está sendo investigado o Kaká Catalão, está sendo investigado... O Kaká Catalão está sendo investigado? Está sendo investigado. Não sei se eles têm culpa, mas estão sendo investigados. Está sendo investigado uma menina, que eu esqueci o nome dela agora, que tinha 3... Eu descobri que ela tinha 3 RGs, que eu não sei nem qual deles é o verdadeiro. Então, ela está sendo investigada. Tem bastante gente sendo investigado. Provavelmente esse pastor Mala, que eu descobri essa semana, vai ser também incluído
no inquérito da Milícia Digital, porque não incluíam ele, porque não sabiam quem ele era. Essa semana eu descobri quem ele era. E descobri mais do que isso, né? Aí é uma coisa que vai complicar, talvez, para o Augusto Melo. Eu descobri que a assessora do Augusto Melo entrou em contato com esse sujeito que até então se escondia no anonimato, por isso que fazia denúncias graves, que essa assessora chegou a oferecer para outros influencers, eles não quiseram, a questão das notas, das faturas, né, do Willi e do Andrés. Eu já vou chegar nelas também. Uhum. E esse sujeito, ele se sujeitou a fazer isso porque ele achou que ele ia ficar no anonimato. E eu publiquei uma conversa direta entre a assessora do Augusto oferecendo informações do Corinthians para esse cara. E essas notas, elas são de conhecimento da gestão do Corinthians há 8 meses. Há 8 meses eles sabiam que tinham essas notas. Mas eles, em vez de investigar, o Augusto Melo e a turma dele, eles seguraram. Porque eles sabiam que poderia acontecer o impeachment e eles precisavam de um assunto para sobrepor ao assunto do impeachment. Eles precisavam de uma cortina de fumaça para que as pessoas... Porque qual é a grande articulação do Augusto para evitar o impeachment dele? É dizer para o torcedor, dizer para o sócio, que se ele sair, retorna a renovação e transparência. Esse é o grande discurso do Augusto. Parece o Brasil, né? O que não é verdade. O que não é verdade. A renovação e transparência não tem nenhuma chance, não vai lançar candidato, não tem nenhuma chance de ganhar eleição no Corinthians. E as próprias pessoas da renovação e transparência sabem disso. Mas o Augusto, ele joga com esse medo. Então, ele segurou a informação, não forneceu aos órgãos de fiscalização do Corinthians. Aí descobriu-se que esses documentos, alguns originais, sumiram de dentro do clube. Está tendo até um inquérito policial para ver quem que subtraiu. E o que eu soube, que se fala, que se comenta, é que dentro do Corinthians tem gente que acabou encontrando algum indício de que possivelmente quem tenha surrupiado ou subtraído esses documentos do Corinthians foram 2 ex-funcionários, os 2 ligados ao Augusto Melo, Josué e Sidorf. São os 2 ex-funcionários. Esses 2 ex-funcionários teriam passado para a assessora do Augusto. A assessora do Augusto entrou em contato com esse influencer e esse influencer começou a soltar em conta-gotas. E orientado, claro, porque é óbvio que das centenas de faturas que existem, porque eles não fizeram isso só numa fatura, e tem que ser investigado, o Andrés e o Duílio tem que ser investigado, você tem que pagar pelo que fizeram, né? Se a investigação realmente está mostrando, né? Você pode ver que esse influencer, ele fez questão de mostrar as faturas que tem remédio de disfunção erétil, que é o que vai chamar o público. É o que vai chamar manchete. Então foi uma coisa bem direcionada. Aí eu descobri que esse sujeito, essa semana eu descobri isso, descobri que esse sujeito é um senhor, um rapaz, que trabalhava numa empresa de ônibus ligado a investigações em que os donos são investigados pelo crime organizado, por participação no crime organizado. Esse mesmo senhor, o tal do pastor Mala, ele é uma pessoa que foi presa por receptação e ficou foragido, ele se fugiu, não foi preso e ficou fugido até prescrever. Aí ele foi preso, fugiu e quando prescreveu o caso ele apareceu. Aliás, prescreveu ano passado, coincidentemente. Prescreveu ano passado. E ele também foi preso por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Foi preso com 70 e poucos mil dentro da casa dele e ele só se livrou do inquérito porque o dono dessa empresa de ônibus foi lá na polícia e disse que o dinheiro era dele e que deu para o pastor Mala guardar porque tinha medo de assalto na empresa de ônibus. É isso. É essa gente que está circulando a comunicação do Corinthians. E esse sujeito, esses outros aí citados, o que eles têm de seguidores é inacreditável. Quer dizer, você vê... Só que nem todos são verdadeiros, mas tem bastante seguidor. Mas o suficiente para... Você ver, olha o tamanho da burrice. Esse sujeito publicou esses dias que o Corinthians devia me processar porque eu publiquei o contrato do Memphis Depay e que o contrato tinha cláusula de confidencialidade.
Aí foi obrigado a fazer uma postagem no Twitter, bem simples, dizendo o seguinte, olha, a cláusula de confidencialidade é para quem assinou o contrato. É lógico. Não é para o jornalista. Isso é uma coisa absolutamente estúpida, o cara falando. Não, mas o cara falou isso e centenas replicaram. Centenas. Quer dizer, para você ver como que é o nível da manipulação que tem na internet desses influencers. Né? E esse contrato do Depay foi uma coisa meio... Ficou um pouco meio estranho, né? O contrato do Depay é um escândalo. O contrato do Depay, ele recebe 6 milhões de reais mensais. Ele ganha mais do que o Ancelotti na seleção. O salário do Ancelotti é 5 milhões. Caraca. O Depay ganha 6 milhões mensais. O Depay tem direito a 2 seguranças armados, tem direito a uma casa de luxo, tá escrito no contrato, tem que ser de luxo. Uma casa de luxo, que se o Corinthians não pagar a casa, tem que botar ele no melhor quarto do hotel, que é o que ele tá acontecendo agora. Presidencial, né? É. O Neto falou disso, eu vi. Isso, e quer dizer, tem N coisas. E agora tem uma questão aí que o Augusto colocou no contrato, ele concordou, na verdade concordou, ele não colocou porque ele não sabe nem ler o contrato, mas que é a realidade, ele concordou. O que é contra ele, porque diz o contrato do Depay o seguinte, se algum cartola do Corinthians, algum dirigente do Corinthians estiver sendo investigado por lavagem de dinheiro, ele pode romper o contrato imediatamente e receber 70 milhões. Que é o resto que ele tinha para receber do contrato. Ou seja, antes dele assinar com o Corinthians, ele já... Isso. Os empresários, o staff, Agora, ele já o Augusto, se precaveu. O Augusto, veja como a maldade do Augusto. Ele já sabia que ele tinha feito. O Augusto sabia o que tinha feito. O Augusto sabia que estava sendo investigado e que provavelmente ele ia ter problema. E ele assinou mesmo assim. Ele podia ter tirado essa cláusula. Mas ele... E outra, os caras, pra botar uma cláusula específica como essa, é porque os caras já sabiam a laia. Os caras... Agora, o que acontece? Se o Augusto retornar ao poder do Corinthians, o Depay pode pedir para sair no outro dia. E deixar um prejuízo financeiro ainda mais, né? Porque... Olha a burrice do Augusto com ele mesmo. Quer dizer, se ele voltar pro Corinthians, é ruim pro Corinthians. Por isso também.